Boa noite, galera. Saudações vascaínas. Tô assistindo aí o jogo, ó, de 1-1, Vasco e Grêmio, né? Isso aí, pessoal. Quero agradecer a sua presença aqui no canal. Baixar aqui. Começando aí, pessoal, olha só. Acabou agora o jogo aqui. Aí, Tô assistindo pela internet. Bom, o jogo foi 1-1, né, cara? Um jogo onde o Vasco jogou melhor, né? Mas infelizmente, assim, vou dizer que faltou sorte, né, pro Vasco, né, cara? O que acontece? Primeiro tempo, o Vasco a todo vapor, o Vasco dominou o primeiro e o segundo tempo. A última vez que eu vi, o Vasco tava com 22 chutes a gol contra 7 do Grêmio, né? O gol do Vasco foi marcado por Lucas Freitas, né? No primeiro tempo, o Vasco fez um gol com o Hugo Moura, mas a arbitragem viu impedimento e anulou o gol, né? Tirou o doce da boca do Vasco. Certo, o Vasco no primeiro tempo sufocou o Volpi, o goleiro do Grêmio. Foi o que mais apareceu pela equipe do Grêmio ali. Ele, o Cândiba, seria. Hoje o que ele interessava a vitória pro Vasco, nesse 1-1, sei lá, pelo que o Vasco jogou, o placar moral é a vitória do Vasco, né, cara? O placar moral seria a vitória do Vasco. O Vasco merecia ganhar hoje. Bom, primeiro tempo o Vasco chegou com vários chutes a gol ali, o Grêmio chegou muito pouco, o Grêmio teve uma cabeçada ali que no primeiro tempo o Léo Jardim fez uma defesa ali sensacional ali, né? E o que acontece? O Vasco chegou mais, né? Vários chutes a gol com o Ryan, né? O Ryan chegou muito também pelo tempo. Depois do gol do Vasco, o gol que foi anulado, o Vasco ainda botou uma bola na trave quase no final do primeiro tempo ali. O Vasco teve mais posse de bola que o Grêmio, mais chutes a gol, mais domínio do jogo que o Grêmio ali, né? Você vê, né? Apesar que os dois times estão mal, né? Na tabela do campeonato, tanto o Vasco quanto o Grêmio merecia a vitória, né? Mas vamos dizer que o placar moral hoje seria a vitória do Vasco, né? Certo. Segundo tempo, o Vasco chegou bem, aos 22, né? O Vasco teve bastante chutes da gol, ele teve chute do Raião, um escanteio ali. Depois do escanteio, cruzamento ali, a bola sobrou para o Lucas Freitas, esse zagueiro, com a negação ali. Ele meteu 1-0 o Vasco, né? Certo. E o Vasco dominando. E o melhor momento do Vasco ali, o Vasco levou um gol, né? Uma sobra ali, uma falta. E o que acontece? O jogador do Grêmio cruzou ali e o Grêmio empatou o jogo 1-1. 1-1, o jogo do Vasco, né? Posse de bola, maioria do jogo do Vasco. Agora no final aqui, pô, o Vasco teve a cabeçada com o Verratti que hoje teve bastante presente, bastante participativo, né? Contra o Grêmio hoje. Certo. Eu não vou assim, o Vasco pra cá moral, certo? Os dois times estão mal. O Vasco teve bastante oportunidade, teve uma cabeçada do Verratti ali que a bola parecia que ir pro gol. Primeiro tempo também teve o João Vitor, esse zagueiro foi tão questionado, né? Também uma cabeçada ali. O Vasco teve bastante volume de jogo hoje, né, cara? Mais volume de jogo que o Grêmio. O João Vitor, esse que deu um problema, a torcida reclamou com ele também. Jogou bem, deu uma cabeçada ali que, cara, se a bola ia pro gol, primeiro tempo o Vasco podia aumentar até o placar, né, cara? Parece que o Fernando Diniz descobriu que o Mano Menezes, que é técnico do Grêmio, ele joga muito retrancado, né? Retranqueiro pra caramba, com o time retrancado. O Fernando Diniz botou o Vasco para propor o jogo, o Vasco propôs o jogo, teve várias oportunidades, o Grêmio teve muito pouca oportunidade teve o Grêmio. O Vasco engoliu o jogo. Quase que o Lucas Freitas ali entregou a paçoca ali na hora, depois do gol do Grêmio, cruzamento ali, pô, ele tirou. O Vasco teve bastante oportunidade hoje para ganhar esse jogo. Eu acho que se colocasse o placar moral hoje seria a vitória do Vasco. Só que o Vasco não podia. O Vasco meteu 1-0, podia até abrir mais, né? O Thiago Volpe ali fez várias defesas ali. Do lado do Grêmio foi um destaque. No final ali, uma cabeçada do Verratti ali que no canto que o Thiago Volpe defendeu, né, cara? Agora jogou pra frente. Certo, jogou pra frente. O Lloyd entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo aqui, no lugar do Lucas Freitas, né? Aí que o Diniz ele fez? Colocou o Hugo Moura na zaga, certo? E o Vasco continuou indo pra frente. O Vasco não baixou o volume em um minuto de jogo.
O mesmo volume que o Vasco teve no primeiro tempo, ele teve no segundo. Mas, infelizmente, o Vasco não conseguiu sair com a vitória. Saiu na frente, mas no melhor momento deixou o Grêmio empatar, infelizmente. Deixou o Grêmio empatar. Caramba, cara. A vitória hoje seria muito importante para o Vasco. Muito importante. O empate é complicado, né? Amanhã os outros times vão jogar, o Internacional vai jogar, outros clubes vão jogar. E o Vasco tinha que vencer esse jogo de hoje, né? Mas fazer o quê? Tinha que vencer. Mas se colocar o placar moral, seria a vitória do Vasco mesmo, né? Porque não foi lá essas coisas. Os dois times foi lá e cá, mas o Vasco, né? Porque eu sou vascaíno, eu tava assistindo o jogo todinho aqui, o Vasco ele foi pra cima, né? Ah, Reinaldo, mas os dois times estão mal, o Grêmio não tá lá essas coisas. O Grêmio também perdeu na Sul-Americana, o Grêmio também não tá com 16 pontos. Agora o Grêmio foi para 17, o Vasco foi para 14, né? O Vasco está em 14º. Mas assim, os dois ruins, né? Praticamente, o Vasco foi melhor no jogo todo. O Vasco foi melhor. O Vasco procurou mais a vitória do que o Grêmio, certo? Não é papo aqui de vascaíno, não é papo de nada. Acho que o Vasco procurou mais a vitória do que o Grêmio aqui. Eu, sinceramente, eu assisti o jogo todinho aqui e vi, né, o volume de jogo. Eu acho que se fosse colocar um placar moral hoje seria a vitória do Vasco. Sinceramente, o jogo foi 1-1. Agora o Vasco vai se preparar agora, né, para esse jogo aí contra o Independente Del Valle, né, que para mim o Vasco já está eliminado, que eu acho muito difícil o Vasco reverter um placar de 0-0, né, mesmo que um jogo seja em São Januário. O Vasco não vai meter 5, Independente Del Valle, 8. Milagre pode acontecer, eu acho muito difícil. Ah, mas é difícil, mas não é impossível. Pô, meu irmão, sei lá, eu trabalho com fatos, né? Esse time do Vasco hoje, pelo amor de Deus, né? Não vou falar que, porque jogou bem com o Bahia, que eu tô falando que o placar moral se colocasse, né? Porque o Vasco foi melhor. Que o Grêmio também tá ruim também, não vamos iludir também não. Tá muito ruim o time do Grêmio, certo? Tá uma bosta também. E Vasco vai jogar pra caramba contra o Independente Del Valle, que eu não vou botar essa moral não, certo? E no Brasileiro, o Vasco vai voltar agora, não sei quando, não sei se é sábado ou domingo, vai pegar o Internacional. Agora o jogo vai ser lá no Sul, né? Vai pegar mais um gaúcho aí, certo? Aí terminou o jogo, né? Aí vamos ver, né? Depois do Vasco tem mais 3 jogos. Agora vai ter mais 3 jogos aí, Internacional, o outro, esqueci o nome do outro aí. E sei que no final vai pegar o Atlético Mineiro, beleza? Bom, galera, essa é a minha opinião aí. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, desde eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esses, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco Número, fui.